Olá, boa noite. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, diretamente dos estúdios da B3, no centro de São Paulo. Sexta-feira de convocação de greve geral com baixa adesão, mas muito transtorno aos brasileiros que saíram para trabalhar. Houve manifestações em 26 estados e no Distrito Federal. A paralisação do transporte coletivo causou o fechamento de parte do comércio, bancos, escolas e, sobretudo, no período da manhã. Sexta-feira de tudo ou nada para quem ainda precisa declarar o imposto de renda. O prazo se encerra à meia-noite e as contas públicas ficam no negativo em março. Melhoraram no primeiro trimestre, mas o enorme déficit nos últimos 12 meses dificulta a recuperação. E a crise econômica não dá trégua ao emprego. Segundo o IBGE, já são mais de 14 milhões de desempregados no país. O cenário econômico está no ar. Nesta sexta-feira, hoje, exatamente hoje, nós estamos ao vivo aqui no cenário econômico, mesmo com a tentativa de uma greve geral que mobilizou muito pouca gente nas manifestações de rua, mas que impediu, sobretudo pela paralisação do transporte público, quem queria ir trabalhar e estudar, não mudou um aspecto importante desse dia. Termina hoje, exatamente hoje, daqui a pouco, na verdade, às 6h02 agora no horário de Brasília, meia-noite acabou o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Quem perder esse prazo paga a multa e quem não declarar também sofre sanções. A Vanessa Casalino tem as informações diretamente da redação da TV Brasil em São Paulo. Vanessa, o imposto de renda não mudou em nada a data, com greve ou sem greve, hoje é o dia, né? Boa noite. Boa noite, Piotto. Boa noite a todos. O Leão não espera, né? Não está interessado nisso, se deu para entregar ou não. O prazo, como você disse, né, termina exatamente às 23h59 de hoje. E de acordo com o balanço mais recente da Receita Federal, que é de 3h30 da tarde, mais de 26 milhões e 400 mil contribuintes já entregaram o documento. Então falta um pouco menos aí de 2 milhões. Nunca é demais lembrar que não vale a pena correr o risco e deixar para a última hora, porque o programa gerador do imposto pode ficar lento e aí o contribuinte pode não conseguir entregar. Se você está nessa situação, ainda não entregou por causa, por exemplo, de algum documento pendente, a dica é enviar a declaração incompleta e fazer uma retificação depois. Também tem a alternativa da retificação quem informou algum dado incorreto. Só que atenção, neste caso o valor a ser restituído ou a ser pago pode ser alterado com esta atualização. Mas é importante estar atento para o fato de que ao ratificar é preciso cautela, porque aí o risco de cair na malha fina aumenta. Agora, quem perder o prazo paga multa de no mínimo R$ 165,74 e máxima de 20% sobre o imposto devido. Já quem não entregar vai ter muita dor de cabeça. Primeiro, o CPF fica pendente de regularização e aí o contribuinte não consegue fazer empréstimos, tirar certidão negativa para venda ou aluguel de imóveis, tirar passaporte ou prestar concurso público. A Receita Federal vai pagar a restituição em 7 lotes entre junho e dezembro. Essa é a parte boa, né, Piotto? Se declarar, e se declarou antes também tem sempre aquela vantagem de talvez receber a restituição com mais antecedência, mas isso depende evidentemente de todo o trâmite dentro da Receita Federal. Bom, e o IBGE divulgou hoje a taxa de desemprego no Brasil e o número voltou a subir desde a última medição. Com o peso da crise da economia nos últimos anos e sinais de recuperação apontando apenas para o final deste ano e o começo de 2017, uma retomada econômica capaz de incentivar a contratação de mão de obra, já estamos de volta aqui com o cenário econômico. Só uma informação do desemprego, chegou a 14 milhões segundo a última medição do IBGE. Desde a última medição até agora foram quase 1.800.000 empregos perdidos. Isso, 70% disso de carteira assinada, o que mostra que o desemprego é exatamente a última coisa que uma recuperação econômica consegue realmente trazer de volta, ou seja, consegue na retomada recuperar. Bom, nós temos aqui os dados do mercado financeiro, que teve negociações hoje normalmente, como toda sexta, não teve greve nenhuma por aqui na Bolsa, e por isso nós já temos os números. Vamos lá aos números do Ibovespa. Olha, apesar do movimento de greve, havia uma preocupação se isso mexeria no mercado. A Bolsa subiu hoje, sexta-feira, 1,12%, voltou ao patamar dos 65 mil pontos, 65.403 pontos. E o dólar, que também chegou a R$ 3,18 hoje, na verdade está encerrando a sexta-feira com queda.
ou seja, não teve nenhum solavanco aí pelas manifestações que contestam as reformas estruturais do país. Na verdade, a baixa adesão fez com que o mercado financeiro não desse muita importância para as manifestações, portanto, está ali, olha, queda de 0,25% no dólar, R$ 3,17, fechado esta semana, sexta-feira. Eu conversei mais cedo hoje com o economista Eduardo Vélez sobre esse momento da economia. Desde o andamento das reformas, o texto possível de aprovação nessa negociação do governo com o Congresso, as contas públicas e sim, os juros no Brasil, os cobrados pelos bancos que encarecem o crédito e também geram inadimplência. Acompanhe. Eduardo, bem-vindo aqui ao cenário econômico uma vez mais. Nós temos visto alguns movimentos do mercado financeiro. A gente viu a bolsa oscilou essa semana, caiu, o dólar subiu um pouquinho. Isso está sendo um estudo de precificação do mercado diante de alguma insegurança política ou é uma aposta que as reformas estão caminhando devagar, mas dentro de um prazo? Exatamente. Eu acho que tem que olhar a reforma é muito polêmica. Se mexer nas aposentadorias, já era previsto que ia ser difícil a votação por vários interesses envolvidos no Congresso também, de várias classes. Então, na verdade, o mercado ele não está pessimista. Você vê que a Bolsa de Valores ficou oscilando entre 62 mil pontos a 65 mil pontos. Na verdade, ela não teve uma grande queda, tipo num vácuo. Então, isso mostra exatamente que o mercado continua confiante. Aliás, até subiu a 65, que fazia tempo que eu não chegava, e recuou a 64 mil pontos. Exatamente. Então, eu vejo o seguinte, eu acho que o mercado está com uma leitura bem correta. O dólar subiu um pouquinho também, chegou aí na faixa de 3,20. Mas você vê que o dólar já chegou a 4,10 no fevereiro de 2016, no ápice da crise da gestão da Dilma, do outro governo. Então, de toda maneira, o mercado está confiante nas reformas, sabe que a reforma é difícil de passar totalmente no Congresso, de forma plena pela proposta original do governo, mas só aumentar a idade mínima já é interessante para reduzir os gastos ao longo do tempo da Previdência. Na reforma trabalhista também, bem interessante, você reduzir o imposto sindical é reduzir o custo das empresas para realmente na hora de você obrigado a você pagar o imposto sindical, não. Tem que ser facultativo, você adequar à realidade mundial. Você contratar a pessoa terceirizada e fechar enfim, vai reduzir a imprevisibilidade do empresário. Por exemplo, quando a economia estava recuperando em alguns períodos, o empregado ficava um pouco mais receoso em contratar, porque não sabia se a economia ia retomar mesmo. Poxa, se eu contratar 10 pessoas, eu posso demitir logo na frente, vou ter um custo muito alto de multa, FGTS, férias. Então, você reduzindo, você adequando a reforma trabalhista à nova realidade mundial da relação trabalho-capital, você está reduzindo o custo do fator trabalho no Brasil, que é fundamental para reduzir a inflação, para você manter os juros em queda, quer dizer, reduzir o custo estrutural no Brasil. Então, de certa maneira, essas reformas só vão ser sentidas pela população ao longo dos próximos anos. Mas eu acho que é fundamental. O mercado está correto na avaliação. É um momento de volatilidade, não se sabe exatamente se a aprovação da reforma da Previdência vai ter aprovação, porque é um pouco mais polêmica do que a reforma trabalhista. O número de votos que foi aprovado agora em plenário na Câmara da reforma trabalhista não garante os votos de aprovação da reforma da Previdência, mas, de certa maneira, eu estou moderadamente otimista que até a aprovação em plenário da reforma da Previdência, eu acho que vai ter um número suficiente de votos. E, na minha avaliação, momentos de crise são os momentos importantes para se compreender a necessidade de reformas. Nós estamos tendo essa discussão agora. Você acha que há uma maturidade maior nessa discussão hoje em dia no país? Eu acho que a maturidade maior, claramente, em relação ao passado, obviamente. Sabe claramente que o setor público está com uma grande dívida e um grande déficit primário. Claramente, algumas entidades estão divulgando alguns dados errados, dizendo que a Previdência é superavitária, que não é, ela é deficitária. Pegar todas as despesas da Previdência e da Seguridade, há realmente um déficit. Então, de certa forma, a crise, de certa forma, ela pressiona um pouco a necessidade da reforma e a aprovação. Porque também com essa crise política e todo o foco no Lava Jato, para o Congresso e para ganhar até, de certa forma,
esse apoio em termos de crescimento econômico para a população, o Congresso tem que focar mais na aprovação de reformas para, de certa maneira, desfocar um pouco a crise política. É o que eu acho. Por uma questão política. Me permita voltar num ponto que você fez menção, a decisão do empresário de contratar ou não. Ou seja, da forma como são as relações de trabalho hoje, sem contar o que a reforma está trazendo de inovador, de modernizador, de possibilidade de uma negociação mais rápida, de não se ter tantas obrigações, quando você tinha um pequeno pico de melhora na economia, o empresário não arriscava. Exatamente, porque ele já sabe... Hoje ele pode arriscar. Exatamente, porque ele pode arriscar, por exemplo, ele pode contratar uma pessoa terceirizada para tirar de fim, e, por exemplo, se a economia estiver em queda, ele nem precisa demiti-lo. Por exemplo, ele pode dizer assim, vamos negociar, vamos fazer um novo contrato. Tá. Em vez de pagar R$5.000 por mês, vou te pagar R$3.000 por mês durante 6 meses. Daqui a 6 meses te reavalia. No caso, até o momento, ou seja, o caso que não pagava nem os 3 mil. Não tinha jeito. Havia um risco dele ter que demitir. Aí o custo de uma rescisão contratual, a saída do empregado seria muito elevado. Então, esses são os dados concretos. Nessa recessão de 3 anos, de 2014, 15, 16, do governo Dilma, que foi gerada por esse governo, a taxa de desemprego subiu muito, a população demitida subiu muito, enquanto o salário médio real caiu pouco. Isso é sinal o quê? Que o empregado ele teve que fazer todo o ajuste em demissão. Ele foi forçado a demitir muito. Por quê? O salário, na verdade, ele tem uma rigidez para baixo. Ele não tem como reduzir. Tá. Se ele pudesse reduzir os salários, reduzir as rendas do fator trabalho, via um novo contrato terceirizado, você poderia manter o emprego, manter uma negociação coletiva diretamente com o seu empregado ou com aquele colegiado, e você manter o emprego, negociar um salário menor durante algum tempo, até que a economia volte a recuperar. Quer dizer, mantivemos o nível salarial, mas perdemos em mão de obra ocupada. Exatamente. Gerou-se desemprego. Altíssimo. Podemos ter mantido mais emprego. Isso provoca desigualdade gigantesca. Exatamente. Nós não somos um país que a gente quer resolver o problema da desigualdade? Exatamente. E o desemprego mais alto é justamente nas classes de renda média e renda baixa. Ou seja, o aumento do desemprego aqui no Brasil, ao contrário, muitos países da Europa, inclusive nos Estados Unidos, ele é exatamente nas classes de menor renda. Então, a distribuição de renda, piora muito mais numa recessão aqui no Brasil do que, por exemplo, na Europa. A gestão econômica do país está começando a se recuperar se eu olhar para o longo prazo. E o longo prazo, evidentemente, não é um longo prazo daqui a 5, 10 anos. Eu estou dizendo agora. O governo reavaliou o seu déficit esse ano. E o valor chamou a atenção, coisa de algumas semanas atrás. Imaginava-se um valor muito menor, na verdade é quase vezes 2, né? Ou vezes 3, é uma coisa muito alta. Diante dessa situação, apesar das reformas, eu não vou ainda ter um governo extremamente de mãos atadas para fazer investimento, ou eu vou esperar que o mercado faça investimento? Porque crise de desemprego no mundo sempre foi assim. Ou o governo põe a mão pesada e faz investimento e gera, e faz a economia gerar, sendo ele o fomentador de tudo, ou eu crio condições para que o mercado faça. O mercado está disposto a fazer isso hoje? Eu acho que a segunda opção seria a melhor alternativa. Acho que até mais sustentável. Eu acho sustentável. Porque sabe que o déficit do governo, no mínimo, vai permanecer, no mínimo, acho que até 2019. Então, a recuperação da economia a uma taxa de crescimento maior vai depender muito do investimento privado, tanto doméstico como externo. Eu acho que até que o investimento externo até vai ser mais importante, por exemplo, se for infraestrutura, que exige um grande volume. O país está atraindo, diga-se de passagem. A gente viu nos últimos leilões aí. Não, a transmissão de energia elétrica, só pelo fato desse governo não ficar controlando o preço de ágio e deságio no leilão, já atraiu investidores e de certa maneira, foi um sucesso essa arrecadação. Então você vê só essa mudança de uma política econômica mais voltada a preços alinhados de mercado, maior transparência das finanças públicas e melhor ambiente, gerar maior ambiente de negócios e com uma introdução de reformas que reduzam o custo do Brasil, tudo isso criam condições para aumentar o investimento privado, tanto a nível doméstico como de nível internacional. Vamos falar de 2 debates que acontecem. Um deles já mencionei, mas eu quero retomar. Você é um homem de mercado e por isso mesmo a pergunta tem lugar e hora para acontecer e agora. Por que parte ainda do mundo do mercado financeiro sempre tem um olhar muito quase ditatorial com relação a qualquer política do governo? Ou seja, se não for desse jeito, não é bom. E num país democrático,
Qualquer reforma vai passar pelo Congresso e vai passar por uma negociação. Aliás, esse governo fez negociação antes de ir para o Congresso, com o próprio Congresso, mas antes de apresentar o projeto original, o projeto que o texto básico foi aprovado. Está fazendo isso com a Previdência, já fez isso com a reforma trabalhista. Por outro lado, eu tenho os movimentos todos, os movimentos da sociedade, que por questões políticas ou não, ideológicas ou não, mas enfim, continuam sendo contrários. Ou seja, nas duas pontas do capitalismo eu tenho reclamação. Por que eu tenho esse tipo de comportamento ainda? Bem, primeiro porque... O capital e o trabalho reclamam do meio. Existe aqui, principalmente em países, por exemplo, com essa cultura de Estado, digamos assim. O nosso capitalismo, na verdade, é de Estado. Nós nunca fomos uma economia nem liberal, nem neoliberal. Nós tivemos uma grande participação do Estado na economia desde a década de 30. É só você olhar os dados de arrecadação. A arrecadação do Brasil há anos atrás era 25% do PIB. Hoje chega a quase 40% do PIB. É sinal que a economia teve que aumentar, o governo teve que aumentar a arrecadação para financiar os gastos. Aumentou o Estado na economia. Na verdade, o país está atrás da Coreia do Sul, a China realmente em vários anos, mas ela aumentou também a participação de investimentos privados na economia também. Quer dizer, agora, mas voltando a essa questão que você colocou, o que eu vejo no Brasil é uma coisa gradual de você reconhecer os impactos. Como é que eu vejo isso? Por exemplo, as privatizações, que até eu convivi quando eu estava no mercado já. Em 96, 98, o pessoal criticava as privatizações das telecomunicações, do setor elétrico, do setor de ata, a Vale, a Usiminas, assim. Os próprios funcionários criticavam. Hoje alguém escreve num blog no celular reclamando da privatização do sistema Telebrás. Exatamente. Você vê os efeitos que teve a economia brasileira em função disso. Você aumentou a competitividade, você melhorou os serviços. E a gente teve acesso a outros canais de financiamento, inclusive internacionais. Então, na verdade, a reforma da Previdência, não há como negar que é um tema muito polêmico, quando você mexe no dinheiro, né, que na confiança, na individualidade da pessoa, obviamente, tem pessoas, inclusive eu tenho parentes meus que trabalham no setor público, né, obviamente eles não estão tão favoráveis à reforma da Previdência, mas porque cada um pensa de forma individual. Mas olhando a médio prazo, você falou, olhando a longo prazo, eu acho que ao longo do tempo, quando a economia começar realmente a gerar mais empregos de forma sustentável, quando tiver um juro baixo realmente de forma sustentável no Brasil, que é uma coisa que eu não vejo há 25 anos que eu trabalho, o Brasil sempre teve juro alto, depois cai o juro, depois volta a subir. Como eu gostaria de ver durante uns 6, 7, 10 anos um juro brasileiro baixo, que nem nos Estados Unidos, que nem na Europa. Então isso é uma coisa até que eu queria... O que é juro baixo hoje? Nós estamos, aliás, já vai ficar abaixo da meta. Sim, isso parece muito claro, a inflação fica abaixo da meta. Com certeza, já está. Eu estou falando isso porque a inflação sempre é apontada como uma grande razão para termos mantido juros muito altos lá na frente. Se a inflação vai ficar abaixo da meta, os juros provavelmente vão ficar muito com dígito. Isso. Descontado a inflação, está se falando que de 8,5% de taxa Selic no final do ano? Exatamente. Pode ser até um pouco mais para baixo. Menos 4, mas ainda daria juro real de 4. Ainda é alto em relação ao nível internacional, ainda é alto em relação à Europa, os Estados Unidos, por exemplo, são países bons para comparar. E em relação até a média de emergentes, é alto. Em relação ao Chile, em relação à Colômbia, em relação a outros países até emergentes, é alto ainda. Mas só essa tendência do juro real chegar a nível de 4%, 3%, e a probabilidade do Banco Central aí em junho de 2019, agora desse ano, daqui a 2 meses, reduzir a meta central de inflação de 2019, uma inflação de 4%, eu acho que vai sinalizar como é importante você controlar a inflação. Porque se você reduzir a inflação, o efeito é total. Em quê? Você reduz juros, você dá maior condições de estabilidade, a previsibilidade do investimento. Quem faz planejamento financeiro para as grandes empresas, o cara sabe que o juro vai ficar baixo por causa da inflação baixa. Uma pergunta rápida. Isso é muito bom. Para a gente encerrar, quanto é que o setor bancário vai ter que participar desses? Quando é que ele vai se envolver de fato nesse esforço para retomar o país, diminuindo esse spread bancário que é exorbitante? Eu acho que o setor de crédito... A gente não está correndo risco de ter, digamos, um problema de economia pública, porque se os bancos tiveram um problema lá e o governo agiu para salvar os bancos de forma certa, estou falando do PROER, não é o momento agora, tem um nível de inadimplência alto com juros astronômicos. É difícil imaginar que alguém vai sair daquela situação. Quando é que os bancos vão entrar nesse esforço coletivo? Eu acho que vai ser voluntário. Você está falando assim, o banco não vai aumentar a oferta de crédito só porque ele vai ser bonzinho, digamos assim. Mas vai ser coisa natural.
A retomada do crescimento da economia brasileira vai ser via demanda de crédito dos indivíduos e das empresas, com menor já grau de endividamento, com menor comprometimento da renda. É o que está acontecendo. Você vê o Banco Itaú mesmo, alguns bancos aí estão mostrando aí quanto que eles tiveram que renegociar, tiveram perdas para renegociar, abateram suas dívidas dos seus clientes. Então, à medida que esses clientes, tanto empresas como suas filhas, voltarem aos bancos, vendo um juro menor e uma recuperação da renda real com a baixa da inflação e um juro menor, eles voltando a demandar crédito, os bancos vão fazer a sua parte. Eles vão aumentar a oferta de crédito, que também vão ver também o risco nas empresas menor. Claro. Por quê? Vai ter uma recuperação da renda real, você reduz o risco na inadimplência, você vai ter uma prioridade maior da inflação baixa, e uma recuperação fiscal, que é fundamental para ter um juro real baixo também ao longo do tempo. Eduardo, um abraço. Obrigado uma vez mais. E o Cenário Econômico fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela audiência. Na sequência tem Rosiane Kennedy com os Corredores do Poder. Boa noite, bom final de semana, até segunda.